Boa tarde, galera esperta. Segundão. Tudo em paz, meu povo? Tudo tranquilo? Estamos de volta com a segunda parte da nossa aula. Estamos aí falando dos movimentos de bandas, né? Sobretudo os festivais, a banda Secos e Molhados, trazendo aí um rock and roll mais progressivo, até mesmo para agitar a massa. Em época de ditadura ficou todo mundo caladinho e eles vêm com essa intensidade artística, expressiva, né? Tirando influências estrangeiras, adaptando a musicalidade brasileira, e nós temos aí um rock and roll genuinamente brasileiro aparecendo. Interessante que essa fusão do rock and roll com outros ritmos é uma marca desse contexto aí da segunda metade do século XX. A década de 60, galera, ela é altamente importante nesse contexto, digamos assim, arte, percepções sociais e o acontecimento do mundo geral. Ok, meus amores? Hoje, em pleno século XXI, parece que volta tudo de novo. Estamos com medo de guerra novamente, é ou não é? E aí as músicas podem tomar outro rumo novamente. Beleza? Olha, para vocês terem uma ideia, a Ucrânia hoje é um dos países com, digamos assim, a dança é um elemento para eles, tanto de fonte financeira, né? Eles têm vários tipos de dança lá, grupos expressivos, tá bom? E também, digamos assim, uma novidade no mundo, porque o Light Balance é um grupo ucraniano que eles misturam dança e tecnologia. Eles dançam com roupas, literalmente, trazendo uma fluorescência, essas tecnologias em LED, né? E eles falam sobre essas radiações. O ataque Chernobyl, o desastre, né? Foi o desastre de Chernobyl, aquela usina lá, que a chuva radioativa, as pessoas ficavam assistindo aquilo, achando maravilhoso, né? Na verdade, uma radiação pesada. E eles dançam com essa proposta de fazer pensar sobre o processo de armas nucleares, radiação, etc, etc. Então, a banda Secos e Molhados, ela traz uma potência criativa, uma liberdade poética de expressão na musicalidade brasileira. Beleza, meus amores? Show de bola? E aí vamos falar um pouquinho agora do tropicalismo, né? Lembrando, meus amores, o tropicalismo, ele antecede, tá? O que a gente acabou de colocar para vocês como expressividade do rock brasileiro. Tá bom? A história do tropicalismo é interessante a gente perceber que os artistas, muitos deles tiveram até que deixar o país. Porque eles estavam trazendo uma valorização ao país. A ditadura, meus amores, o que é que a ditadura queria? Vai embora, meu filho. Aqui agora é só morte, é só imposição política. A ditadura deixou marcas da gente querer abandonar o país. E se nós abandonávamos, como muitos deixaram o país, vem gente para cá. Os Estados Unidos é doido que a gente vá para o Canadá, para qualquer lugar, para eles virem para cá. Porque aqui ainda tem recursos. Nos Estados Unidos hoje, a gente tem lá 5% de reserva florestal. Eles estão doidos pela Amazônia. E vem para cá, né? Desde a ditadura que os Estados Unidos mandam a gente para cá, multinacionais, empresas, etc, etc. Então a história do tropicalismo, ele é marcado por essa potência, né? Onde os artistas começam saudosistamente a falar sobre o Brasil e suas maravilhas. Jorge Benjó, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não sai daqui não, país tropical, clima lindo, pessoas maravilhosas. Então, a ditadura ficou de orelha em pé com essa galera aí. Porque eles traziam uma jovialidade artística, elementos das culturas estrangeiras, né? Sobretudo as midiáticas, as da moda, trazendo uma nova roupagem para a música do Brasil. Beleza, galera? E a gente tem aí nomes expressivos, né? Da marca do tropical, do tropicalismo, da Tropicália, que a gente vai já estar
falando deles aí com propriedade. Olha aí, Tropicália, tropicalismo ou movimento tropicalista foi um movimento cultural brasileiro da segunda metade da década de 60. Embora a música fosse sua expressão principal, a Tropicália envolveu outras formas de arte, como cinema, teatro, poesia, instalações. Vou colocar aqui, ó. Instalações, performance, né? A própria musicalidade, né? A música como um todo, beleza? E etc. Uma das marcas principais do tropicalismo foram suas inovações estéticas radicais. Olha aí, galera. Que mesclavam elementos de manifestações tradicionais da cultura do Brasil, notadamente a união do popular e da vanguarda, bem como a fusão da tradição brasileira com tendências estrangeiras da época. Ó, união da tradição brasileira com tendências estrangeiras da época. Galera, vamos pegar aqui um outro recorte, ó. Eita, Brasilzão, ó. Olha que interessante. Lembra aí, na chegada das missões jesuíticas, a catequese indígena. O que eles faziam para catequizar os índios? Pegavam histórias bíblicas e associavam a história dos índios. E associava a história dos índios. Para os índios, isso era muito mais palpável, era muito mais próximo dele. Foi o que aconteceu com essa novidade no tropicalismo, mesclar elementos da cultura brasileira com elementos estrangeiros. O tropicalismo pegou o que a missão jesuítica, ela vinha de Portugal, né? E outros vinham da França também. E aí o que acontece? Eles pegaram aquilo que aconteceu na colonização e trouxeram para a música. Pegaram aí a malícia, né? Nós brasileiros, nós temos esse jeitinho, essas adaptações, ok? E o tropicalismo, sem sombra de dúvida, não vai perder tempo com isso, né? Vão trazer essa técnica de uma forma interessantíssima, ó. Esses objetivos comportamentais encontraram eco em boa parte da sociedade brasileira, sob a ditadura militar, no final da década de 60. Então a galera queria ouvir coisa nova, queriam sair daquela imposiçãozinha, daquele bem-estar, né? Queriam questionar, sobretudo experimentar. Em época de ditadura, galera, as pessoas ficam inibidas. Pós-ditadura, as pessoas querem se libertar. Em época de pandemia, as pessoas ficam inibidas. Pós-pandemia, a galera quer se jogar num show, num evento. Os shows hoje estão lotando, né? Parece que estava todo mundo com a vontade de sair, de dar aquele passeio. Características que marcam ainda a nossa cultura. Então, vou gravar aqui para vocês, ó, marcas principais do tropicalismo. Mesclar elementos de manifestações tradicionais da cultura do Brasil. Como assim, tio? Eu posso pegar o reizado, o bumba meu boi, a capoeira, o ijexá, o afoxé, né? O samba, e misturar com outras tendências. O próprio Jorge Benjó, meus amores, ele faz o samba rock, a mistura do samba com o rock and roll internacional. O Chico Buarque, o Gilberto Gil. Gilberto Gil é um fenômeno, né, galera? Toca muito, canta muito, compõe bem, é humilde, né? Entre outras maravilhas. Ele, quando ministro da Educação, Gilberto Gil, olha aí, ó, foi eleito, né? Foi indicado aí como ministro da Educação. Ele implementou música nas escolas. Infelizmente, as escolas não se adaptam, porque tem um investimento a ser feito. Salas específicas, instrumentação e etc, etc.
Mas Gilberto Gil, ele trouxe pra gente a música obrigatória na escola. Mas muitas não se adaptaram, tá bom? Josiel, vamos colocar aí 2 minutinhos pra galera fazer um print e anotar essa tela, que ela é importantíssima pra gente continuar com essa ligação aí, tá? Musical dos grandes festivais e das grandes bandas que fizeram nome no Brasil, tá bom? 2 minutinhos, já a gente volta. Estamos de volta, show de bola. Conseguiram anotar? Deu tempo? Tranquilo? Maravilha. Galera, interessante também que a Tropicália, ela deixou marcas em outros segmentos também. Como a gente falou ali, ó, no cinema, teatro, poesia, no jeito de vestir, tá? Essa temática de cores fortes, vivas, para o mês de férias, né? Geralmente em julho, a gente vai pra praia e bota aquela roupa de... Eita, não posso nem falar, que emociona, doido por uma praia. Você coloca lá aquela roupa colorida, aquele biquíni, aquela tanga, aí você bota uma canga colorida, pá. Isso são marcas da própria Tropicália. Exaltação do país tropical, cores quentes, pessoas do sangue fervente, né? Pessoas carinhosas, tá, galera? Sobretudo no nosso Nordestão, né? Nordeste é gente boa, viu? Nós somos muito carinhosos. Diferentemente de outras regiões do país. Olha, em São Paulo, se você estiver no meio que você não conhece muitas pessoas, tá, quase ninguém fala com você. As pessoas têm até um temor, né? Quem é você? Não lhe conheço, não vou falar. Enquanto nós olha para o outro, abre o dente, daqui a pouco tá se abraçando, já estamos comendo junto, enfim. Características de índio também. Nosso Piauizão tinha índio de cima a baixo, né? E nós temos essa marca indígena
aproximação com outros, né? O índio brasileiro, galera, sobretudo na cultura santarém, eles evitavam guerras. Ao invés de brigar, eles se uniam. A Tropicália, bora unir elementos de outras culturas, bora fazer isso. Lembra lá que o Oswald de Andrade, em 1922, ele trouxe uma coisa chamada de revista antropofágica. De antropofagia, né? Tio, o que é mesmo esse negócio de antropofagia? Devorar a gente. Oswald de Andrade, ele fez o Manifesto Antropófago, criou uma revista antropofágica que falava aos artistas brasileiros. Isso em 1922. Dizendo o seguinte: artistas brasileiros, cuidado com as tendências europeias, cuidado com as vanguardas europeias. Elas podem sobrepor a nossa arte. Elas podem sobrepor a nossa arte. Como assim? Se eu gostar mais do que de fora, eu vou perder minha raiz. Hoje é natural isso. Por exemplo, eu tenho alunos que conhecem todas as músicas da Coreia. O fenômeno Korean Pop, BTS, né? Mas não conhece uma banda da cidade onde mora. Não estou falando que isso é um mal, mas é porque o nosso ouvido ele pode ser conquistado por outras culturas. Hoje nós temos músicas aí na palma da mão de várias partes do mundo. E nós podemos nos harmonizar com aquilo, nos frequenciar, né, digamos assim. Você pode gostar de outras culturas. Isso não faz mal. Agora, no Manifesto Antropófago, na revista de antropofagia, Oswald de Andrade chamava essa atenção. Olha, se nós formos devorados por outras culturas, nós vamos perder a valorização das nossas raízes. E isso, meus amores, era o que o sistema de ditadura queria, que a gente abandonasse o país. Tá? Que a gente abandonasse o país, deixasse o país para os outros. Ok? Então veja que há uma percepção de medo e ao mesmo tempo de cautela para a gente não perder essa raiz brasileira. Ficou claro isso para vocês? Tá? Tio, então quer dizer que essa revista antropofágica alertava os artistas brasileiros sobre as potências estrangeiras. Exatamente. E nesse alerta, o que é que acontece? Você vai pegar a arte brasileira, usar padrões estrangeiros e misturar, beleza? E misturar com a música brasileira. Olha aí, meu querido Adriel. Isso significa gosta mais de lá do que daqui. Olha, Adriel, nem tanto, filhão. Às vezes é um padrão temporal, moda. Beleza? Às vezes a pessoa nunca nem foi na Coreia. Mas você pode ter o prazer, você pode gostar. Eu não estou falando mal, galera, pelo amor de Deus. Tá? Você pode ouvir a música que você queira. Agora, dentro desse contexto de valorização de raízes, conhecimento sobre do que é nosso, as premissas da raiz, literalmente. Não? Qual é a música brasileira? Qual é a música teresinense? Qual é a música piauiense? Eu moro aqui, eu tenho que ter uma base. Porque senão nós somos literalmente abduzidos por outras culturas. Tá bom? Show de bola? Olha aí, musicalmente, a Tropicália representou uma renovação do cenário musical brasileiro, ao fundir gêneros como o baião, o caipira, o pop e o rock. Como eu falei para vocês, meus amores, ó. Opa. Mistura, renovação. Olha, assim como eu falei que Oswald de Andrade fez um manifesto chamando a atenção dos artistas, Monteiro Lobato foi morrendo de medo. Ele dizia, não vamos misturar a nossa arte com isso aí não. A arte, ela não pode ser modificada. Olha, queria que a arte mantivesse sempre o mesmo padrão.
Olha aí o Adriel, eu gosto, mas eu não mudo minhas raízes. Boa, querido, perfeito. É isso aí, Adriel, é justamente isso. A gente pode gostar de várias tendências de outras músicas, né? Eu adoro rock and roll, adoro a música africana, mas as nossas raízes, como você colocou, Adriel, é interessantíssimo a gente manter. Tá bom, meus amores? A gente manter nossa raiz. Porque imagine se eu chegar em outro país e não tiver o que contar do lugar de onde eu venho. É como se eu não tivesse cultura. Imagine aí um jovem que não conhece a cultura e vai morar lá na Coreia. Porque eu chega lá, ele vai viver uma outra cultura que não é a dele. E isso também acontece. Tá bom? É um processo de, digamos assim, de desculturação e de próxima vez culturação. Porque nós estamos nesse processo de culturação. Olha a cultura indígena. Arrancam das nossas tripas, né? Arrancam de nós a cultura indígena. A música indígena não toca na rádio. A gente vê referências indígenas em algumas músicas que misturam essas tradições, mas literalmente tiraram a música indígena da gente, né? Continuando, galera. Essas experimentações culminaram no lançamento do célebre LP Tropicalia ou Punch et Sense, em 1968, com a participação dos representantes tropicalistas. Olha aí o nome da galera mais ativa no tropicalismo: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e os Mutantes. E o nosso querido também Tom Zé, né? Tom Zé é altamente enigmático. Tom Zé, as músicas dele são muito estranhas, porque ele usa outras técnicas para compor. Músicas minimalistas, músicas com a poesia concreta, né? Música com instrumentos diferentes. Tem um instrumento que o Tom Zé inventou, que ele é assim, galera, parece um armário, e ele coloca nesse armário vários eletrodomésticos. Enceradeira, liquidificador, batedeira, e tem outra coisa, é o quê? Liquidificador, batedeira, enceradeira. Como é esse outro negócio que roda assim? São 4 coisas, esqueci um aqui. Mas são eletrodomésticos, né? Batedeira, liquidificador, enceradeira, falta um. Tem um outro elemento que ele usava. E ele coloca essas batedeiras, liquidificadores, enceradeiras nesse armário. Depois ele liga elas por interruptores e vira um instrumento musical. Ele vai usar aqueles sons para criar música. Olha a inovação. A inovação, experimentações. Hoje você pode pegar uma galinha, botar no meio de uma música. Logicamente que o carcarejo, né, da galinha. Você pode pegar um som de água caindo na pia e botar numa música. Essas experimentações, quem abriu as portas aqui no Brasil, quem abriram as portas foi o movimento Tropicalia. Ok, galera? Em outros campos artísticos, a Tropicalia influenciou trabalhos de artistas como Hélio Oiticica. Nós já vimos esse cara aqui em aulas anteriores, tá? Hélio Oiticica era conhecido como anarquista, não artista, porque as obras dele geralmente tinham um cunho social, críticas ou até mesmo reflexões em torno da sociedade. Glauber Rocha no Cinema Novo. Nós vamos ter uma aula depois sobre o cinema no Brasil, tá, galera? O Cinema Novo é interessante porque a ditadura, ela cria uma empresa, a Embrafilme, e ela vai querer filmes específicos à sua ideia, né? Então a ditadura, ela patrocina o surgimento de uma empresa de filmes, mas que atendesse os interesses políticos. José Celso Martins Corrêa no Teatro Brasileiro. O movimento, contudo, chegou ao fim com as detenções de Gil e Veloso e, posteriormente, com o exílio dos músicos baianos por quase 3 anos. Tá, galera? Então vejam que, de fato, o tropicalismo, ele mexeu nas estruturas da sociedade, né? Deixa marcas na nossa existência atual, porque nós ainda temos
essas experimentações musicais, essa fusão de gêneros, tá bom? Olha aí, São Gonçalo do Piauí, galera, que maravilha, obrigado pela participação, hein? Olha, engraçado porque esse povo tem uma criatividade gigante para criar esse tipo de música. Olha, realmente, vamos lá, São Gonçalo, o que é que vai gerar essa criatividade? O contexto, tá, amores? Muito interessante, São Gonçalo do Piauí. Acho que o nome do aluno aí, JK, né? Quem colocou essa informação nos trouxe uma reflexão maravilhosa. Sabe por quê? Porque o contexto lá é de ditadura. Eu não posso cantar qualquer coisa. Hoje, as pessoas cantam vai, 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 vem, 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 vem. Xingam as pessoas. Tem músicas que tratam mal as crianças, falam mal das mulheres e não tem censura nenhuma. Então a ditadura mandou lembranças, né? Se a gente tiver muito folgado, galera, o sistema vem e ó, puf, acocha. Hoje no Brasil, infelizmente, a música da moda ela é depreciativa, galera. Manda a gente beber. Se não deu certo, vai logo pra frente, trai e pega outro. Né? Ou a música ela é muito apelativa com clichês, né? Repetitivos, dor de cotovelo, traição. Né? São clichês que já abusou até. Você pega esse mundo sertanejo, parece que é a mesma música, só cantado com outros. Porque a temática ela é muito redundante. Agora, no contexto de ditadura, a galera teve que criar música nova, fazer pensar onde vive. Ei, quem é você nesse contexto? Né? Levava uma vida sossegada, regada de sombra e água fresca. Tinha pessoas que em ditadura estavam vivendo maravilhas e outras sendo exiladas, né? Literalmente tinham que sair do país. Pegaram aí, São Gonçalo, como é que a criatividade surge? Por exemplo, meus amores, lá na Ucrânia hoje, não tem musiquinha, né? Desenrola, bate, dá uma empinadinha. Não tem essa música lá não, porque eles estão arrasados. Estamos arrasados, é ou não é? Olha aí, professora Cruzinha, eu admiro vocês, tá bom? Pela participação, pela presença. Eu consigo sentir vocês aqui da turma, galera. Tá bom? Um cheirão bem grande em cada um de vocês. Obrigado pela participação. E a recíproca é verdadeira, tá, meus amores? Todos vocês presentes na aula, que dão um depoimento de vocês, bota o zoinho, bota as mãozinhas. Participe, galera, interajam. Bota esse chat para andar, tá bom? Aqui a gente eu tô o tempo inteiro aqui esperando vocês falarem para a gente conversar. Tá tudo tranquilão aí para vocês? Estão entendendo a mensagem da aula? Vamos anotar isso aí rapidinho? Essa fusão de gêneros, os nomes dos representantes, né? Ok? Olha aí o LP. O que é o LP? Long Play. É o disco vinil. Tá bom? E outros nomes, né? Hélio Oiticica, Glauber Rocha no cinema, José Celso Martins no teatro brasileiro. E aí nós vamos ver a questão das detenções de Gil e Veloso, né? E aí o exílio dos músicos brasileiros, baianos, né? Por quase 3 anos. Aí a gente poderia até voltar mais uma vez para a Idade Média. A cada cristão morto surgiam 10, né? Então a música brasileira não ia deixar de ser expressiva, não. Ela estava se adaptando a um contexto, tá bom? José, vamos colocar aquele 2 minutão aí para a galera rapidinho fazer o print e anotar aí essa tela sobre a Tropicália, tá? Já a gente volta, amores.
Beleza, beleza, amores. Estamos de volta. Olha aí a galera de Conceição do Canidé, segundo ano, Unidade Escolar Celestino Filho. Aquele abraço no coração de vocês, tá, amores? Galera, perdão, a hora ou outra eu falo Colônia do Canidé, Conceição. Mil desculpas, tá, gente? Show de bola, amores. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Vamos seguir em frente. Conseguiram anotar aí? Entenderam as características das experimentações, né? Trazida aí pelo esse movimento Tropicália. Bem interessante, tá? Olha aí o início. O movimento surgiu da união de uma série de artistas brasileiros no contexto do Festival de Música Popular Brasileira promovidos pela TV Record em São Paulo e TV Globo no Rio de Janeiro. E que formaram o movimento musical mais influente e original do país após a Bossa Nova. Então a gente tem Bossa Nova, Tropicália e depois os Secos e Molhados. Ok, galera? Essa é a lógica do sistema, tá bom? Interessante a gente perceber mais uma vez, ó, os festivais promovidos pela TV Record em São Paulo e pela TV Globo. Essa era dos festivais vai levar a música brasileira para outros continentes. Sobretudo por forma dos que a gente chamava videotape. Era gravado e depois chegava lá, se assistia gravações, né? Um momento crucial para a definição da Tropicália foi o terceiro Festival de Música Popular Brasileira em 67, no qual Caetano Veloso interpretou Alegria, Alegria e Gilberto Gil ao lado dos Mutantes, Domingo no Parque. No ano seguinte, o festival foi integralmente considerado tropicalista. Tom Zé aí apresentou a canção São Paulo. Em 1968, foi lançado o disco Tropicália, o Pane Essence, em um manifesto do grupo e considerado o segundo melhor álbum da música brasileira pela revista Rolling Stones Brasil. Então, mais uma vez, olha aí as mídias da época, a TV Record, a TV Globo, né? E a revista Rolling Stones. Hoje, para você ter um job aí na TV, um comercial, né? Você paga. Para você se apresentar hoje num programa desse a nível nacional, o Faustão, por exemplo, em 2008 era R$50 mil para você se apresentar lá. Hoje deve estar um absurdo, né? Então a maioria desses atores, cantores, artistas famosos ou são convidados, né, pela emissora ou pagam literalmente para se apresentar. Olha aí, Conceição do Canidé, alunos presentes, Ariel, Edgley, Felipe, Iago, Lara, Luciele, Maria Vitória, Narciso, Orzelande e Sabrina. Ah, galera, que show, meus amores. Gratidão oceânica. Rapaz, isso é nome de artista, é? Ariel, Edgley, Felipe, Lago, ó. Lara, Luciele. É nome de gente chique, viu? Maria Vitória, Narciso, Ozerlândia e Sabrina. Lindos do meu coração. Saúde a todos vocês, tá bom? Show de bola. Sintam-se aí abraçados pela nossa equipe, galera. É muito feliz perceber que os jovens estão buscando, estão procurando. E quem procura, acha, meu povo. Tá bom? O destino de vocês, o futuro de vocês estão aí hoje com mais um degrauzinho que vocês alavancaram, tá bom? Maravilha, continuem, persistam. Não desistem do sonho de vocês. Tá bom? Nunca desistem dos sonhos de vocês. Beleza, meus amores? Olha aí, imagens desse terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Nós temos aí à frente o Edu Lobo, né? E aqui o quarteto. Olha aí, tem o Gilberto, perdão, o Caetano, o Chico Buarque, né? Aqui do lado esquerdo, Marília Medalha e Edu Lobo ao centro. Vejam que eles estão vestidos mais arrumadinhos, vestidos de gala, né? Porque vai para a TV, eles se vestiam impecavelmente. Diferentemente dos Secos e Molhados, que já faz uma aversão a esse tipo de roupa que era tradicionalista. Tá bom?
Olha aí a professora Valquíria Sena, de Conceição do Conidé. Uau! Literalmente só artista. Valquíria Sena é nome de cantora, hein? Parabéns, tia. Muito obrigado por você reunir essa galera aí em torno da nossa aula, da nossa parceria, tá? Gratidão, querida, gratidão. Deus abençoe muito, enormemente. Tá bom? E essa juventude aí, olha, ontem eu recebi uma mensagem maravilhosa e vai pra gente, viu, tia Valquíria? Nós da educação, nós professores, mediadores, né? Nossa equipe inteira, a nossa missão é muito linda. Quando a gente leva a educação, a gente se educa. É ou não é? É muito gratificante isso, galera. O dinheiro não chega a pagar esse prazer que a gente sente em trocar informações, preparar um material, tá bom? Show de bola? A Letícia e o Kaique Gabriel também marcando juntos, São Gonçalo do Piauí. Tamo junto, meu povo. Olha aí, naquela época, a emissora encarava o festival mais como um programa musical televisivo de sucesso do que como um grande evento de importância política e cultural. Então, só para você ir pro programa, já era maravilhoso, galera. Eu lembro que aqui em Teresina tinha um programa da Maia Veloso, Sábado Show. Você foi, tia? Sábado Show, eu ia. Chegava cedo, ficava lá no final da plateia, né? Mas eu adorava aquele estúdio de gravação. Né? Eu tenho um primo chamado Davis e ele era fã da Maia, né? Da Maia Veloso. E a gente gostava de ir para esse programa aos sábados, né? Era gratuito, você tinha que chegar cedo para poder entrar. Mas uma maravilha, você via um lanche, você tinha lá uma sala refrigerada, né? Luzes, câmeras, sons, muitos artistas, eu adorava esse meio, tá? Tal qual esses programas musicais tinham, digamos assim, público presente. E isso foi uma característica que aconteceu também lá para os Beatles, né? Os Beatles, eles cansaram da histeria do público. E ao invés de fazer shows superlotados, eles faziam videoclipes mais simples, outrora até, digamos assim, até menos gastos do que uma logística de um show e evitava aquela histeria do público, tá? Galera, para quem é músico e toca muito que eu quero dizer assim, várias vezes, né? Durante uma semana, você tem que ter cuidado com a audição, porque senão você pode ficar até surdo, tá bom? Então, olha aí, ó. A ideia era adaptar o festival da Itália, ó, um festival italiano de Sanremo, que acontece na Itália, para os padrões brasileiros. Ah, tio, então entendi. A gente via lá fora e trazia para o Brasil. É assim, galera. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Nós temos essa marca, né? De importar coisas de lá para cá. E depois a gente veste o Brasil com essas técnicas de fora e exporta novamente a potência brasileira. Assim era exigido que os artistas e apresentadores se vestissem como os trajes de gala. Então, ó, exigido pela TV, artistas e apresentadores, trajes de gala. O que conferia às apresentações um ar de seriedade e glamour, que contrastava com a animação da plateia. Então, vejam, se eu colocasse os artistas ao mesmo nível da plateia, eu estaria acionando as massas. E eles colocam os artistas elitizados, com roupinhas, né, de padrão de moda da época. Tá bom? Formada por jovens universitários que não deixavam de aplaudir ou vaiar efusivamente os músicos de acordo com suas preferências musicais ou políticas. Então veja que há uma intenção, mais uma vez, né, dentro desse contexto, para perceber qual lado da moeda estava mais forte. Ou a reação popular, ou a própria ditadura militar. Tá bom? José, vamos colocar aquele 2 minutão aí rapidinho
para a galera anotar aí, ó, essa ideia de programa musical televisivo de sucesso, né? Evento com uma certa importância política e cultural, adaptando padrões da Itália para o Brasil. Beleza? Josiel, 2 minutão, já a gente volta, amores. Beleza, galera, estamos de volta. Conseguiram anotar? Tranquilo? Os programas televisivos. Alguém já foi aí a algum programa de televisão? Interessante, né? Interessante. É uma experiência, é um outro ambiente, é mídia, é artista, é notícia, enfim. E hoje nós sabemos que vivemos a cultura midiática, né? Estamos envolvidos aí com várias mídias, todo mundo tem um celular, um tablet, uma coisa, que tem informações do mundo inteiro. Então, cada vez mais expressiva esse compartilhamento de arte, né, meu povo? Olha aí, então, por dentro dos festivais, Zusa Homem de Melo, um desses grandes nomes, né, da literatura brasileira, ele vai escrever um livro, A Era dos Festivais, tá bom? Olha, o Festival da Canção acontecia em 4 fases, 3 eliminatórias e a grande final. Em cada eliminatória eram apresentadas 12 canções, das quais apenas 4 se classificavam. Na final, as 12 últimas canções classificadas disputavam o troféu Viola de Ouro. Ainda hoje temos esse formato, tá, galera? Aqui em Teresina tem um festival muito interessante chamado Chapadão. Chapadão. E ele tem esse formato de 3 eliminatórias e a grande final. Geralmente são 3 semanas de eliminatórias e a 4ª semana é a final, tá? Inclusive já ganhamos, eu e outros amigos, 2 edições do Chapadão, né? Um foi cantando com a Duda Di
e a outra foi com a banda Rock Moreira. Olha aí, de acordo com Zusa Homem de Melo, autor do livro A Era dos Festivais, em 1967, mais de 4.000 músicas foram recebidas para a disputa de 25 milhões de cruzeiro e do troféu Viola de Ouro para o primeiro colocado, 10 milhões para o segundo, 7 milhões para o terceiro, 5 milhões para o quarto e 3 milhões para o quinto. Então era uma grana, literalmente dava para você gravar novamente, fazer uma turnê. Hoje, aqui em Teresina, a gente tem uma lei, Lei Atito Filho, que é uma lei de incentivo à cultura e à arte. Infelizmente, algumas dessas leis de incentivo à cultura foram vetadas pelo atual governo, né? E até preocupa a gente, porque será que a cultura vai parar de novo? Alguns filmes foram proibidos, né? Enfim, a gente ficou meio apreensivo com essa sensação aí. Com direção de Solano Ribeiro e a apresentação de Blota Júnior, Sônia Ribeiro, Randall Juliano e Cidinha Campos, o festival de 67 aconteceu entre os dias 30 de setembro, olha aí, ó, dia desse, né? E 21 de outubro no Teatro Record Centro, em São Paulo, e atingiu um índice de 55% da audiência, com 97 pontos do Ibope. Então era assim que eles mediam, né, a potência das apresentações. Foi tanto sucesso que o programa bateu o recorde mundial de audiência. Olha que interessante, galera. E acabou entrando para o Guinness Book, mas não foi só isso que fez com que o festival se tornasse lendário, né? Veja que a quantidade de pessoas desse festival é surpreendente, tal qual o movimento Woodstock, né? Que foi um dos maiores festivais de música alternativa do mundo, né? Hoje a gente, aqui em Teresina, estamos aí de volta nessa rota dos festivais com o Festival Girassol. Ele aconteceu agora, nesse final de semana, nas arenas ali do Teresina Shopping. Tá? E é interessante que a gente tinha o Piauí Pop, aí depois que o Marcos Peixoto faleceu, o Piauí Pop sumiu. E agora estamos voltando de novo a essa rota dos festivais. Tá bom? Olha aí uma imagem que representa boa parte dessa galera da Tropicália, né? Artistas com uma, digamos assim, uma intenção poética, uma criatividade interessante. As tensões na MPB em 67. Em 67, a MPB passava por rupturas e tensões. De um lado, havia os defensores da chamada música tradicional brasileira, influenciados pela bossa nova, como a gente falou, né? Do outro, os jovens descolados que se inspiravam no rock and roll estrangeiro, e principalmente no som dos Beatles e Elvis Presley. Em meio a essa tensão, no dia 17 de julho de 67, ocorreu a Marcha contra a Guitarra Elétrica em São Paulo. Olha que interessante. A galera do MPB não queriam essas influências estrangeiras. Tiro no pé, né? Que hoje a maioria dos cantores MPB usam a guitarra elétrica. Usam com efeitos, reverb, delay, eco, distorções, né? Mas fizeram até uma marcha contra a guitarra elétrica. Depois, na Bahia, vai surgir lá o pau elétrico, né? Olha, liderada por Elis Regina, Jair Rodrigues, Edu Lobo, Geraldo Vandré e MPB4, a passeata foi um protesto de músicos tradicionais contra a influência estrangeira na música. Até mesmo Gilberto Gil participou da manifestação. Mais tarde, Gil se justificou dizendo: eu participava com Elis daquela coisa cívica em defesa da brasilidade. Tinha aquela mítica da guitarra como invasora, e eu não tinha isso com a guitarra, mas tinha com as outras questões da militância, que era o momento em que nós todos queríamos atuar. E aquela passeata era um pouco a manifestação desses afãs na Elis. Então veja que tinha dupla intenção, né? Não era só som contra a guitarra, mas era uma militância contra as questões de época, né? Defesa da brasilidade, da sua originalidade e do seu nacionalismo. Tá bom? O terceiro Festival da Música Brasileira da Record, transmitido em 21 de outubro,
A final do Festival da Canção de 67 deu o que falar. Nos bastidores, a organização se desdobrava para buscar artistas que estavam bebendo nos bares em cima da hora. A galera ficou meio que boicotando o festival, né? Garantir que todos estavam vestidos a rigor, até buscar Gilberto Gil no hotel, que havia desistido de cantar devido a uma crise de pânico. Não era para menos, já que o público estava exaltado, aplaudindo e vaiando de forma tão efusiva que levou um concorrente à desclassificação. O músico Sérgio Ricardo, que ao ser impedido pela plateia de começar a apresentação de Beto Bom de Bola, homenagem ao jogador Garrincha, quebra o seu violão e o atira longe, chamando os espectadores de animais. Então houve uma reviravolta ao vivo, né, galera? Os artistas boicotaram esses programas porque estavam questionando essa influência, né? Meus amores, vamos fazer uma questãozinha para a gente fechar essa aula maravilhosa? Olha aí. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, né, Caetano e Gil, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos, com a retomada da linha volutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Então, os artistas, mesmo com todas as dificuldades, exílio, etc., introduzido uma nova era musical. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra. Nós vamos ler trechos de letra e vocês vão associar a esse contexto de prisão de líderes, novo papel na música. Tá bom? Essa é a nossa questão. Nós vamos ler aqui trechos de letra e comparar a esse texto aqui de cima. Olha aí, letra A. A estrela d'alva no céu desponta e a lua tonta com tanto esplendor. Essas são as pastorias de Noel Rosa e João Barro. E nós vamos ter uma galera aí do samba, né? Letra B. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. É mais romântica, né? A noite do meu bem, Dolores Duran. Letra C. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Ari Barroso, Lamartine Babo. E a letra D, olha aí, ó. Baby, 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 não adianta chamar. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Levava uma vida sossegada, regada de sombra e água fresca. Olha aí que a Rita Lee, galera, faz parte desse contexto. É ou não é? E a letra D está mais com esse tom crítico, né? Não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. As críticas à ditadura militar. Os exílios, né? As pessoas, mas queremos os artistas de volta. Calma, deixa a poeira baixar. E a galera voltará. Beleza? Letra D de Deus. Segunda questão. Eu vou deixar vocês responderem ela, tá? Vamos aí, leiam e respondam. Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou Tropicália, pode-se destacar: letra A, uma forte rejeição à contracultura e ao uso dos elementos do rock and roll. Interessante, né? Letra B, uso de elementos exclusivos da cultura. Não tem nada de exclusivo. Letra C, uso da linguagem pop que pode ser atestada, inclusive, na capa do álbum Tropicália ou Pan et Sense. Letra D, ruptura total com a tradição da música brasileira. Opa, não. Fora, né? Letra E, ruptura total fora. Eliminamos 3. Faltou 2. O que vocês marcariam, galera? Olha, essa rejeição à contracultura, o uso dos elementos do rock and roll, beleza. O que vocês marcariam? Essa vai ficar para vocês, tá bom? A todos vocês, amores, um carinho especial e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, show!